o que é o amor? O amor é cuidado, é zelo, é você se importar, ser empático. Na verdade, não existe uma definição do que é o amor, porque cada um, né, vai ter uma forma como enxergar o amor. O amor, ele, vamos dizer que ele é subjetivo, né, relativo para muitas pessoas. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, né, que o amor, ele não é egoísta, ele não se importa consigo próprio, né, o amor, ele é cuidadoso, enfim. Mas essa questão que nós vamos falar hoje, do amor próprio, talvez se confunda um pouco de quando você fala em amor próprio, talvez possa soar dentro de alguém, de algumas pessoas, como o egoísmo, né? Poxa, amor próprio só pensa em si, né? Mas não é o amor egoísta, como diz a própria palavra, a própria Escritura Sagrada. É o amor o qual, quando, do mesmo jeito que você amar ao próximo como você mesmo, ou seja, você, assim como você se zela, se cuida, se valoriza, assim também ao próximo. E aí que a gente vê que quando não há uma valorização com o próximo, não há um zelo, não há um cuidado, essa pessoa, ela simplesmente está transpassando aquilo que ela acredita muitas vezes de si própria, na maioria das vezes, ou seja, ela trata o próximo da mesma forma e mesma medida em qual ela se trata. Existem várias definições para o amor. Nós podemos falar de forma geral que o amor significa desejar o bem, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Quando tratamos de amor próximo, de amor próprio, estamos falando de amar a nós mesmos, de desejar o bem a nós mesmos. Existem várias definições de amor, podemos falar do amor de Deus, o amor de Cristo, que é incondicional, mas quando falamos do amor próprio, quando falamos do nosso amor, nós precisamos nos lembrar que, antes de mais nada, é necessário nos amar. É necessário desejar o bem a nós mesmos. E claro que quando nós desejamos o bem a nós mesmos, não com egoísmo, não é com egoísmo, mas é pensando num todo. E muitas vezes as pessoas confundem. Porque quando você deixa de fazer alguma coisa, quando você deixa de dar alguma ajuda, a pessoa pensa que você não está amando ela. Exato. Pelo fato de você não estar fazendo o que ela espera. Não estar correspondendo à expectativa dela. Quando na realidade isso não é amor. Amor não é eu fazer o que a pessoa espera que eu faça. Amor é eu fazer o que eu acredito que é bom para aquela pessoa e é bom para todos ao mesmo tempo. Para o máximo de pessoas possíveis. Nós temos um grande exemplo de amor, o maior exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus olhasse só para Jesus, Jesus não seria morto. Porque ele estava desejando o bem de Jesus e então desejaria que Jesus não sofresse. Mas Deus estava olhando para o todo. Então era necessário Jesus passar por aquilo para o bem de toda a humanidade, para o bem de todo aquele que crê. Então, muitas vezes, nós não podemos, Deus não podia intervir, ele tinha todo o poder, até o próprio Jesus tinha todo o poder para evitar aquela situação. Mas tinha um motivo, tinha um propósito que envolvia todas as pessoas da face da terra. Então, muitas vezes, nós não devemos e não podemos fazer certas coisas pensando no bem de todos, pensando na salvação de todos. E nisso a gente pode dizer até mesmo sobre a relatividade da forma que cada um vai amar, né? Por quê? Porque muitas vezes o outro entende que para você valorizar, para ele mostrar a ele esse valor, esse amor,
como você disse, ele necessariamente precisaria ter uma X atitude. Mas essa X atitude não significa que seria o melhor para ambos. Exatamente. Né? Se nós hoje fôssemos dar a nossa vida em prol de um próximo, de uma pessoa, isso teria que ter um grande propósito, como você mesmo disse, que é o que Cristo o propósito qual Cristo veio e se entregou e deu a sua vida por amor de muitos, justamente com o propósito de trazer a vida eterna, trazer a salvação para o pecador, né? E assim, da mesma forma, nem sempre a forma que o outro espera que você ame ele é necessariamente essa ação que você vai ter, porque também nesse momento em que a pessoa quer demonstrar o amor dela segundo a linguagem de amor do outro, isso não tem nada a ver, a gente não está falando aqui de linguagem, das 5 linguagens do amor entre questões amorosas, né? Mas sim da forma em que cada um tem o seu valor, tem o seu princípio, sua forma de se sentir amado. Exatamente. Cada um se sente amado de alguma forma. Um se sente amado quando ganha presentes, outro se sente amado quando você faz um carinho nele, outro se sente amado quando você fala uma palavra que vai fortalecê-lo. Não é isso? Exato. O que mais? Tem mais coisas, né? Sim, mas nesse momento em que a pessoa espera que você fale por exemplo, você é meu esposo, mas vamos colocar aqui que você não é meu esposo, nós somos amigos, e você espera uma atitude minha de amor, o qual essa atitude fere os meus valores e os meus princípios, e para que eu tenha tal ação de amor, segundo é o que você espera de mim, eu tenho que acabar não me amando, de certa forma. Por quê? Negar a si mesmo. Porque eu estou negando um valor, um princípio meu, algo que para mim não é o correto, não é o certo, e isso não é estar me amando, porque eu estou me negando para poder fazer algo que a pessoa gosta. Claro que no amor, a gente, dependendo dos relacionamentos, como esposo e esposa, nós muitas vezes temos alguns momentos que nós temos que recuar, que nós... Existem renúncias, né? Dentro do relacionamento, porque isso é necessário, porque afinal de contas, o relacionamento de um casal é uma troca. Então, um vai aprendendo com o outro, e um abre mão de uma coisa e o outro abre mão de outra ali. Mas isso não se dá para tudo. Por exemplo, dentro de uma amizade, dentro de um ambiente de trabalho, outros tipos de relacionamento, a partir do momento em que você renuncia a coisas que para você são importantíssimas e que está fazendo um tremendo mal para você, e você neste momento está deixando de ter amor próprio, porque você está demonstrando um amor que para você ali, para a pessoa você vai estar agradando a pessoa, mas no fundo você está indo contra aquilo que você realmente acredita e a forma que você realmente acredita que deveria agir. Exatamente. E tem até um texto de Jesus que ele dizia: todo que quiser vir após a mim, ou seja, todo que me amar, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então ali Jesus está ensinando a você renunciar aos seus próprios desejos. Mas quando Jesus fala isso, é necessário nós fazermos uma observação. Ele está falando dos próprios desejos da carne, dos desejos egoístas. E Jesus estava falando que quem amasse ele, quem amasse a Deus, deveria colocar Deus acima de todas as coisas. Os princípios e os valores e os ensinamentos de Deus acima de todas as coisas. E sobre amar, Jesus também falou que devemos amar ao próximo como nós mesmos. E muitas pessoas interpretam equivocadamente isso e se martirizam, porque eles não estão amando o próximo como a si mesmo. Eles estão amando o próximo mais do que a si mesmo. Quando, por exemplo, você diz sim para uma pessoa e está se machucando, está falando não para si mesmo, para agradá-la, você está amando ela mais do que você. Você deixa ela feliz e você lá no fundo está chateado, porque na verdade você não queria falar sim, você queria falar não. Então é uma renúncia. Mas até quando essa renúncia tem um propósito? Se essa renúncia está ferindo os seus princípios e valores, essa renúncia não está correspondente com o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro não é você amar o próximo mais do que você mesmo. Inclusive é necessário você se amar, você estar bem consigo mesmo, para que então você consiga ofertar amor ao seu próximo. Não tem como nós demonstrarmos amor se dentro de nós não tiver o amor. E para ter o amor dentro de nós, é necessário que a gente
nos ame primeiro. É necessário se autoconhecer, saber quais são nossos princípios e valores. E é necessário fazer aquilo que acreditamos. E uma coisa muito importante é a consequência de quando não há o amor próprio. E isso também está atrelado, eu até posso dizer aqui que o amor próprio, ele anda de mãos dadas com a autoimagem que você tem a respeito de você mesmo. Porque quando você não se autovaloriza, você não olha para dentro de si, não olha para suas necessidades, nós temos uma série de problemáticas aqui. Porque você passa a não se sentir merecedor, você passa a ter problemas emocionais, porque você não consegue ter uma autoconfiança com firmeza, você passa a ter medos, a ter receios, você passa a não ser uma pessoa resiliente, logo você passa também a não ter a ser uma pessoa que não tem planejamento, que não consegue se sair bem de situações. Então, nós temos uma série de fatores aqui que resulta em problemas muito sérios, o qual você vai se perdendo nele, daqui a pouco você não vive em função de você mesmo, mas você vive em função dos outros, porque você está totalmente intrínseco em relacionamentos, o qual você serve os outros e acabou deixando de servir a si próprio, de olhar para dentro de si, de olhar as suas necessidades, o quanto que você está se doando para as pessoas. E isso a gente tem que olhar, não é só em amizades, seja no que for, na parte familiar, seja na parte do seu casamento, onde você tem que sentar com o seu esposo, porque muitas vezes está acontecendo uma entrega de uma parte só e a outra está faltando, e vice-versa. Em todos os sentidos, no seu ambiente profissional, onde você acaba se achando muito pequeno, enquanto tem pessoas no seu trabalho que tem até uma capacidade menor que a sua, no sentido de entendimento, de habilidade. A sua ainda você olha, poxa, eu estou vendo que eu tenho bastante capacidade, mas você se sente tão pequeno por conta dessa falta de amor próprio, que o outro acaba se crescendo e você acaba se sentindo uma pequena formiga ali naquele ambiente. E de forma geral, a consequência de não ter o amor próprio é viver uma vida infeliz e insatisfeita. Por isso que muitas vezes você não está bem, você se sente mal, você sente que tem dores emocionais dentro de você, que você não entende muito bem o porquê que é, você sabe que alguma coisa não se encaixa e de repente você não entende o que é. É porque muitas vezes você está se machucando, fazendo aquilo que na verdade você mesmo não concorda lá no fundo. Só para ser aceito, só para agradar as pessoas. E está se desagradando e está deixando de aceitar a si mesmo. Então, dentro desse processo, é necessário, para que você se ame, você se aceitar. Você se perdoar, você tem que procurar dar o melhor, mas você tem que saber que você vai errar também. E se perdoe, faz parte, acerte e da próxima vez faça da melhor maneira que você puder. E para esse processo de você então conseguir ter o amor próprio, é necessário você se autoconhecer, fazer uma autoanálise, escrever o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus objetivos, quais são os seus princípios e valores. Existem muitas pessoas que fazem muitas coisas que estão fora dos seus princípios e valores, estão conflitando com seus princípios e valores. E toda vez que alguém faz alguma coisa que vai contra os princípios e valores, essa pessoa está se machucando interiormente, inconscientemente até mesmo. Então se atente, pare para pensar. E então, depois disso, se ame, faça aquilo que você gosta, siga os seus princípios e valores, faça o que você acredita. Exatamente. E nesse processo, né, de autoconhecimento, precisa ter bastante paciência com você mesmo, é preciso estar aberto ao novo, principalmente ao conhecimento. Sem o conhecimento, você não consegue abrir horizontes, olhar além, ouvir também. Porque quando há falta de conhecimento, há falta de ferramentas para você dar suporte, para poder você ter aonde recorrer. Quando você começa a trabalhar o seu autoconhecimento, logo em seguida você vai... Uma coisa importante também é ter aceitação.
de que você não é perfeito, de que você vai errar, Exatamente. de que você erra e de que vai ter um monte de coisas que você vai ter que encarar e aceitar que esse é o seu eu. Poxa, mas esse sou eu? Sim, esse é o seu você. Mas é justamente por isso que é importante se autoconhecer, porque você vai entender as suas dificuldades, aonde você tem qualidades, aonde você tem debilidades, aonde você tem acertos, aonde você tem erro, e você vai equalizar isso. E vai usar muitas coisas que você considera que é um fator ruim para você, muitas vezes pode ser a sua força propulsora para impulsionar você a chegar aonde você quer e a ser uma pessoa melhor. Porque muitas vezes tem certas fraquezas certas fraquezas não, a maioria das nossas dificuldades, elas são administradas. Porque, como por exemplo, errar é algo que nós temos que aceitar que nós vamos fazer isso até o último dia de nossas vidas. Porque a nossa vida é composta de erros e acertos. E quando Estamos sendo aperfeiçoados, né? Exato, e quando a gente entende isso, então nós conseguimos se amar. Exatamente. Se aceitar melhor. E aceitar também o próximo. Exato. Aceitar como é o próximo. Você entende também que o outro funciona também mais ou menos com as mesmas dificuldades que você, então você se torna mais empático. Exato. Mas entender também que amar significa você desejar o bem. Nós devemos desejar o bem a todos. Mas é óbvio que se a pessoa tem comportamentos que te machucam, de repente tem comportamentos tóxicos, de repente os princípios e valores dela são totalmente diferentes do que o seu, ela gosta, ela curte, ela faz outras coisas. O fato de você amá-la não significa que você precisa ser amigo, que você precisa estar com ela. Então saiba diferenciar as coisas. Ame, deseje o bem, mas faça aquilo que você acredita.